Fala galera, estamos aqui encerrando o nosso passeio e agora eu vou chamar assim da cidade do Esqueceram de Mim. Cara, foi muito nostálgico, emocionante. Teve um momento até lá na linha do trem lá que eu me emocionei, porque me faz lembrar várias questões da minha vida. E eu quero chamar assim de cidade do Esqueceram de Mim, porque agora eu estou falando de mim. Eu falei para vocês no início que eu diria que estar aqui e falar desse filme tem muito a ver com a minha identidade como pessoa. Porque esse filme agarrou, ele representou algumas questões que eu passei durante a minha história e que eu só fui compreender mais tarde, ali pelos 25 anos de idade, quando eu estava fazendo análise. Por isso que eu recomendo a todos, façam análise. Você que nunca procurou um psicólogo, você que nunca procurou uma análise ou psicoterapia, como você chamar, procure, porque você vai entrar num mundo muito louco, assim, uma aventura, uma odisseia muito importante, que é você se conhecer, lidar com suas próprias questões e lidar de frente com seus próprios ditos, se ouvir. Eu sou um filho de 3, né? Eu sou o terceiro de 3 filhos, né? Então o João Vitor, o mais velho, o Paulo Henrique, que está aqui no carro, mostra ele lá, o Paulo Henrique, e eu, que sou o mais novo, o Lucas, né? Então é uma escadinha de 2 em 2 anos e eu... enfim, o circuito ali da minha família é um circuito muito louco, porque o primeiro foi colocado sempre numa redoma, o segundo criado um pouquinho com mais distanciamento, e eu, dane-se, né? Os meus pais, tipo assim, roupa rasgada vinha pra mim, calça vinha pra mim, o tênis usado, e eu falo isso com todo carinho. Meus pais não gostam que eu fale desse jeito zoando, eles até pedem perdão, eles pedem muito perdão da forma como me trataram, mas pra mim foi uma bênção. A forma como eu fui tratado pelos meus pais gerou em mim uma boa carcaça. Eu não tenho alergia, eu não tenho problema de saúde, justamente por uma forma mais robusta que eu acabei sendo criado, que é natural, justamente pela forma como os meus pais me trataram. E só que, obviamente, como em toda formação de personalidade, há uma dificuldade, há um problema, há alguns traumas que ficam em qualquer ser humano. Dizer para um ser humano que ele é traumático, você é recalcado, isso é bobagem, porque todos nós somos, todos nós temos questões, e a diferença é que alguns se colocam a conhecer e se aprofundar a conhecer essas questões, e outros têm medo e preferem achar que tem uma vida autêntica, quando na verdade são alienados. Eu, aos 25 anos, até por conta da minha profissão como psicólogo, né, aí saindo da faculdade, eu tive que ir atrás para fazer análise, eu fui atrás para buscar terapia. E eu lembro que num dado momento, por várias questões que eu estava sofrendo na minha vida, emocional, afetiva, aqui no canal eu já contei várias coisas que eu passei, né? Falei de questões como os traumas sexuais que eu passei, que eu fui molestado 2 vezes, eu passei por dificuldades seríssimas na minha vida, fiz um vídeo aqui sobre isso, principalmente nessa área afetiva, relacional e tal, eu passei por várias questões. E aí um dia eu fui fazer análise. E cara, uma das questões que eu trabalhei em sessão era a minha relação com a minha família quando eu era pequeno. Eu sempre buscava, de maneira contumaz, ser visto. E este ser visto que eu buscava ser é diferente de ser olhado. Uma criança pode ser olhada, você está olhando, ela indo para cá, colar, isso é uma coisa. Ser visto significa ser reconhecido num lugar específico que você exerce dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Ser visto é uma possibilidade do outro te dar uma identidade. Você sabe que a nossa noção de eu vem a partir do outro e a partir de mim mesmo. Na minha relação com o mundo e com a minha família, eu construo a minha autoimagem. E eu sofria, porque por ser o terceiro filho e ser tratado mais desse jeito, né, e é natural, eu era aquele que eu sempre buscava ser visto. Tanto que esse trauma produziu em mim o que na psicanálise nós chamamos de sublimação. Eu resolvi essa questão, esse trauma, e eu sublimei isso. Como, por exemplo, no canal. O Veja por Outro Ângulo é uma possibilidade de eu ser visto. E é para resolver um desejo meu, né? Então não estou dizendo aqui do ponto de vista egóico, do ponto de vista narcísico, mas eu gosto de falar. Tanto que a minha segunda opção na faculdade era jornalismo. Eu sempre gostei de me comunicar, de estar à frente, de falar, de transmitir ideias, porque isso vem de uma marca desde a minha infância. Eu aprendi a ser reconhecido por aquilo que eu falo, porque a minha imagem, eu tenho esse trauma, né, desde a minha infância, ela nunca foi reconhecida, eu nunca fui visto por ela, e eu aprendi a ser visto pela palavra. Essa ideia, quando eu era pequeno, e ainda não tratado, obviamente, porque eu era uma criança, a vivência do trauma na minha vida, ela foi muito traumática. E o que acontecia como um sintoma desse trauma que eu tinha? Eu era um cara que eu me perdia dos meus pais, diversas vezes eu me perdi, eu apanhei muito dos meus pais, do meu pai principalmente, supermercado, shopping, restaurante, eu sempre me perdia, sempre.
Na minha igreja, é a igreja que é a mesma que eu estou até hoje, há 37 anos na mesma igreja metodista da Vila, lá em Campinas, no estado de São Paulo, eu era o menorzinho. E como os meus irmãos eram mais velhos, e esse meu irmão, que é o esposo da Lid, que tá segurando agora a câmera, fala oi, Lid. Oi. Eu sempre fui grudado a esse meu irmão. Só que ele era mais velho, obviamente 2 anos mais velho. E você sabe que é uma diferença muito grande, de 14 para 12 anos, de 13 para 11. O meu irmão ficava com o pessoal, com as meninas, com os caras mais velhos, não sei o que. E eu tentava colar e sempre me deixavam de lado. Eu sofria muito, era um trauma, era um negócio que eu não... eu quero ser reconhecido, eu quero um grupo de amigos, eu não consigo e não sei o que. Eu era tratado com um certo descaso. Obviamente isso na minha visão. E isso acabava saindo em qual sintoma? Eu me perder. Eu me perder era uma forma inconsciente que eu forçava os meus pais, ou as pessoas que eu amava, a me verem, a me reconhecerem. Então eles caçavam e me encontravam, e aí eu apanhava, ficavam bravos comigo, mas ali tinha o que a gente chama de pulsão de morte, né? Um desejo que te faz mal, na verdade. Mas a forma que eu encontrei para ter algum lugar no sol foi me perdendo para que alguém me encontrasse. Já fugi de casa, tentei fugir de casa, entre aspas e tal, porque era uma marca que eu tinha. Isso durou por um bom tempo, né? Isso foi representado em outras formas de relação, inclusive, né? Aquelas relações amorosas que você tem, por exemplo, você briga, então eu vou sair, esperando que a pessoa venha atrás de você para que ela te reconheça, né? Muitas pessoas fazem isso. Eu sempre tive essa dinâmica. Quando, portanto, eu tô dizendo tudo isso para vocês entenderem, quando eu assisti o filme, esse filme Esqueceram de Mim marcou muito a minha infância. Nós assistimos esse filme de maneira viciante quando éramos pequenos. E como diz o Freud, em toda repetição esconde ali um desejo neurótico. Ou seja, o filme, ele simplesmente captou um sintoma que eu tinha na minha própria vida. De outra maneira dita, que eu estou tentando ser menos técnico, mas é como se eu me visse na figura do Kevin no filme Esqueceram de Mim. É interessante que o filme Esqueceram de Mim, no inglês, ele chama Home Alone. Home Alone, né? Home Alone. Se vocês pegarem o Alone, significa... o que significa, Lidia? Alone? Sozinho em casa. Sozinho em casa, sozinho. Mas se vocês tirarem o A, que no grego o A é a negação, por exemplo, amoral é o que não existe, ou seja, não existe o alone. Se você tirar o A e deixar só o lone, vocês vão ver que a palavra é solitário. E solitário é diferente de estar sozinho. Quem está solitário não tem ninguém. Quem está sozinho tinha alguém, né? E portanto, está sozinho deste alguém, está em falta deste alguém. Home Alone significa uma criança, portanto, que foi deixada por alguém. Ele não é solitário no mundo, mas ele é sozinho nesse mundo que ele construiu. E aqui, né, nesse filme, as pessoas estão chegando aqui agora, mas nesta casa, se vocês vão lembrar do filme, tem um primeiro momento que ele vive o gozo, né, do desejo dele, enfim, sozinho. Ele faz tudo o que ele quer fazer, ele brinca muito com a posição de estar só. Mas tem um momento que ele começa a sentir falta da família. E é exatamente essa vivência infantil do Kevin McAllister que eu vivi na minha vida. Eu sempre ficava só, gostava dessa coisa de, então, fugir e esperar que alguém viesse atrás de mim, e depois sofria com essa posição de sozinho e desejava que alguém viesse me ver, que no caso dele era a mãe. E isso tem também uma íntima ligação também com a minha mãe, ali de ser visto, de ser reconhecido, de ser pego no colo, etc. Então esse filme fez parte da minha infância justamente porque tocou num sintoma. Quando aos 25 anos de idade eu estava na clínica, então eu comecei a falar, e eu lembrei desse filme, e o meu analista, ele começou a falar comigo, fale mais desse filme, e eu comecei a falar, e gente, eu chorei muito, e eu comecei a lembrar de cada cena, e o quanto aquilo tinha a ver comigo, né? O quanto aquela coisa do Kevin, no final do filme, aqui nessa casa, ele começa a falar, mãe, ele começa a procurar a mãe para ver se ela encontrava ele. E ela encontra e ele pede perdão e tal. E no final, então, ele tem o grande gozo do desejo dele, que é todos, portanto, agora olhando para ele. Se vocês lembrarem do filme, no início, ninguém olhava para ele, ninguém o via. Ele buscava ser reconhecido por alguém, mas ninguém o via. No final do filme, todos voltam justamente só para ver ele, né? E aí que está uma posição, que é a posição de desejo dele, que é o lugar dele, que é ser visto, né? Se vocês verem o filme 12 é Demais, por exemplo, que aqui é uma cidade aqui perto, inclusive, tem um dos filhos lá também, que é o FedEx, né? Que eles chamam de FedEx, que é o menino que é esquecido, que eles falam que ele foi deixado pela FedEx na casa dos pais, e ele também tem uma posição igual à do Kevin McAllister. Então aqui está um pouco da minha história para vocês, por isso faz todo sentido eu vir para cá, porque eu resolvi isso na minha vida, eu resolvi essa questão, e voltar aqui agora olhar como um adulto que venceu uma questão
né, num filme que marcou a minha vida, que tem tudo a ver com a minha formação psíquica. É uma possibilidade ímpar que eu tive na minha vida. Eu tô aqui dividindo com vocês algo especial. É fato que eu quero terminar dizendo isso para vocês, que talvez você tá vendo esse vídeo e vive uma vida como a do Kevin McAllister. Você tá no mundo, que seria essa casa, e você tá sozinho, achando que você não tem ninguém e buscando ser reconhecido. Mas tem um Deus que está em busca de você, e Ele sabe que você está dentro dessa casa, e Ele está voltando, e Ele voltou, na verdade. Jesus veio até a sua casa para te encontrar, para te reconhecer como filho. Basta você aceitá-lo e você agarrá-lo, porque você não ficará mais home alone. Pelo contrário, você vai estar achado, encontrado dentro da casa. Tá beleza? Que Deus abençoe vocês. Deixo aqui agora com essas imagens maravilhosas do filme Esqueceram de Mim, aqui na casa de Kevin McAllister. Muito obrigado. É nóis. É Veja Sempre por Outro Ano.